Se aprender francês sempre foi difícil para você, é porque você nunca aprendeu assim, com música, com frases reais. Hoje a nossa aula vai ser tão leve que você vai sair falando francês sem nem mesmo perceber que estudou. O título da nossa canção de hoje é Je veux. Repete comigo. Je veux. E o que significa je veux? Eu quero. E você? O que você quer de verdade? Quer amor? Quer paz? Quer liberdade? Quer dinheiro? Escreve aí nos comentários o que você deseja, o que você quer para a sua vida hoje. Pode ser em português ou em francês, o importante é você se expressar. E antes da nossa aula começar, eu gostaria que você apertasse nesse botãozinho de gostei, porque é muito importante. Você não sabe quão importante é quando você comenta, quando você compartilha, quando você deixa o seu like, porque o YouTube ele vai compartilhar com outras pessoas que também querem aprender francês. E como é que a aula de hoje vai funcionar? A nossa aula é de francês com música. Então, se por acaso você está aqui pela primeira vez, vou te explicar rapidamente. Primeiramente, eu vou cantar a primeira parte da canção. E aí eu vou cantar numa velocidade normal. Se você quiser, você pode cantar comigo, caso já conheça a canção. No segundo momento, nós vamos explicar o significado das frases, das palavras. Você vai entender perfeitamente o que essa estrofe quer dizer. E no terceiro momento, nós iremos pronunciar bem devagar as palavras e as frases dessa estrofe, para que você possa entender realmente como é o francês da vida real, até mesmo com as ligações. E no quarto momento, nós vamos cantar a estrofe bem devagar. Então, se você não conseguiu cantar lá no início, você vai conseguir cantar aqui, eu tenho certeza, se você colocar em prática aí essas 4 etapas. Lembrando que essas 4 etapas vai servir para cada estrofe da canção. Ou seja, nós temos a primeira parte, o refrão e a segunda parte. Então, vai ter 4 momentos para cada parte. Então, vamos lá? On y va? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa. A primeira frase da canção fala assim: Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. E o que isso quer dizer? Donnez-moi significa me dá ou me dê. Me dê uma suíte. Donnez-moi une suite au Ritz. Para você que não sabe o que significa Ritz, é um dos hotéis mais luxuosos da França. E je n'en veux pas significa eu não quero. Nesse momento a gente não vai nos atentar para esse carinha aqui, porque eu vou explicar para você depois, tá bom? Que é esse on. Então coloque na mente que quer dizer o quê? Eu não quero. E aqui nós temos a transcrição fonética. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. E aqui você tem que entender também sobre o biquinho. Então, toda vez que você vir um trema em cima de uma vogal, foi algo que eu criei para facilitar o teu aprendizado. Então, ó, tem um trema na vogal U e tem um trema na vogal E. Então, em cima do U, você vai falar o I e fazer o biquinho. U, U. E em cima da vogal E, você vai falar o E do bebê, e fazer o biquinho ao mesmo tempo. U, U. Por isso aqui nós falamos, ó, une, tente falar o I, une, e aqui, ó, suite, você vai falar o biquinho e depois vai falar o I normal, suite, tá bom? Je n'en veux pas. A gente vai treinar isso logo mais. Nesse primeiro momento é só para você saber aí o que significa realmente cada frase. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Então, ó, des bijoux significa joias. Esse carinha aqui, ó, de, está dando sentido de plural. Então, de bijoux, joias, da Chanel, de chez Chanel. Logicamente, a gente utiliza esse carinha aqui para falar de marcas, para falar que você vai a algum profissional, por exemplo, chez le coiffeur, então você vai ao cabeleireiro, você vai ao médico, chez le médecin, e para falar também da minha casa, por exemplo, chez moi, na minha casa, chez toi, na tua casa. Tá bom? Uma explicação bem rápida. E esse carinha aqui, ó, je n'en veux pas, eu poderia falar isso aqui, ó, je ne veux pas,
eu não quero, je ne veux pas. Só que essa frase, ela não quer dizer exatamente isso aqui, ó, eu não quero. Nós utilizamos esse carinha aqui, que é um pronome, para evitar uma repetição da fala. Então, nessa frase, quando você fala des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, ao traduzir, ficaria mais ou menos assim, joias da Chanel, eu não quero joias da Chanel. Só que para você não fazer essa repetição, aí você coloca esse carinha aqui, que aí já dá de entender tudo isso que você acabou de falar. E quando é que você vai utilizar isso? Quando você perceber que na frase anterior tem algum artigo partitivo, algum article partitif, que é o de, du, de la, o de, tá bom? E aqui você está percebendo que tem o quê? O de, des bijoux de chez Chanel. Quando eu olho para a primeira frase, donnez-moi une suite au Ritz, você percebe que não tem o de, não tem o de, não tem o du e não tem também o de lá. Só que tem um porém. Se a gente colocar a frase na forma negativa, ele vai pegar o de. Por exemplo, je ne veux pas de suite. Eu não quero suite. Je ne veux pas de suite. E aí entra o carinha aí que a gente está tanto querendo, né? Por isso que nessa frase a gente utiliza o je n'en veux pas. Mas se ficar complicado, só fala, só pronuncia, tenta esquecer essas regras. A nossa terceira frase, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? A gente está vendo bastante isso aqui, ó. Donnez-moi, donnez-moi que é o quê? Me dê. Donnez-moi une limousine. Me dê uma limusine, j'en ferai quoi? Então, o que eu faria com isso? O que eu faria com uma limusine? Só que a gente não repete a palavra limusine aqui. E a gente percebe também que não temos artigo partitivo. Ela é bem parecida com a primeira frase que acabamos de ver. Aqui você não está vendo nem o de, nem o de lá, nem o du e nem o de. Mas se eu reestruturar essa frase e colocá-la na forma negativa, nós vamos ouvir o de. Por exemplo, je ne veux pas de limousine. Eu não quero limusine. Je ne veux pas de limousine. Por isso que aqui a gente tem esse carinha. J'en ferai quoi? O que eu faria com uma limusine? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Então, offrez-moi, me ofereça. Offrez-moi du personnel. Me ofereça empregados, me ofereça pessoas para trabalhar. E aqui a gente percebe que tem o quê? O du, tá bom? E por isso que a gente está vendo aqui, ó, esse carinha. Tem o artigo partitivo, que é l'article partitif, logo nós vamos utilizar o on aqui na frase posterior. J'en ferai quoi? Então, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esses empregados? Tá bom? Então, para não ficar repetido, eu coloquei isso aqui. O que eu faria com isso? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Então, un manoir significa uma mansão. Neuchâtel é uma linda cidade que se encontra na Suíça, uma pequena cidade com arquiteturas medievais, uma região assim bem montanhosa. Ce n'est pas pour moi não é para mim. Ce n'est pas pour moi. Aqui, se você quisesse, você poderia falar c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mas a cantora ela quis colocar dessa maneira ce n'est pas pour moi. E aqui você pode ler, ó, com a transcrição fonética, un manoir à Neuchâtel. Lembre-se que aqui, ó, é biquinho, Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Aqui a gente repetiu mais uma vez, ó, offrez-moi. A gente viu o quê? Algumas vezes o donnez-moi, que é o quê? Me dê. E aqui a gente está vendo pela segunda vez o offrez-moi, que é me ofereça a Torre Eiffel. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Então, você vai me oferecer a Torre Eiffel, mas o que eu vou fazer com a Torre Eiffel? Foi nesse sentido. Então, agora nós vamos pronunciar bem devagar, frase por frase, e é muito importante que você fale em voz alta, tá bom? Donnez-moi une suite au Ritz. Mais devagar. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. Faça atenção porque aqui, ó, é biquinho e aqui também é biquinho, tá bom? Je e veux.
Je veux. Agora aqui vai ser o non. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Repete. Très bien. Agora, leia comigo aqui um pouco mais rápido. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas. Repete. Agora eu vou tirar rapidamente a transcrição e eu quero que você leia sem a transcrição. Vai lá. Conseguiu? Muito bem. É muito importante que a gente não fique somente olhando para a transcrição. Ela vai te ajudar, mas tente olhar principalmente para a frase francesa. Des bijoux de chez Chanel. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Muito bem. Olha aqui, ó. Vou falar um pouco mais natural. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Muito bem. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Mais rápido. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Faça atenção, porque aqui, ó, você faz o biquinho, ó, feu, e vai cair no ré. E aí é um pouco complicado, né, esse R. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Très bien, mais uma vez. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Faça atenção porque aqui é biquinho, tá? Du personnel. Du personnel. Un manoir à Neuchâtel. Atenção porque aqui, ó, você pronuncia um pouco o R no final. Un manoir Un manoir à Neuchâtel. E essa cidade aqui você tem que fazer o biquinho. Neuchâtel. Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Falando a frase aí. Ce n'est pas pour moi. Très bien. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Mais devagar. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Très bien. Então agora nós vamos cantar essa estrofe bem devagar. Então, se você ficou comigo, estudou direitinho, repetiu até aqui, tenho certeza que você vai conseguir cantar também essa primeira estrofe. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa la, papa la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Papa la, papa la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons
Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. E a nossa primeira frase do refrão fala assim: Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Então, je veux de l'amour significa eu quero amor. Je veux de la joie, eu quero alegria. E je veux de la bonne humeur, eu quero bom humor. Faça atenção porque bom humor em francês é feminino. A gente fala la bonne humeur, la bonne humeur. E aqui tem a transcrição fonética para te ajudar. Biquinho, 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 ó, 3 biquinhos, né? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Então, ce n'est pas votre argent, não é o seu dinheiro. Qui fera mon bonheur, que vai fazer minha felicidade. Aqui ficaria melhor você colocar trazer minha felicidade, né? Porque a gente não costuma falar muito fazer. Só que em francês aqui nós temos o verbo faire, que está no futuro, que é fera. Fera. Algo interessante para você ver que quando você estiver ouvindo alguma canção, algumas palavras elas podem estar abreviadas dessa maneira. Isso não existe. Mas a cantora preferiu colocar dessa maneira para simbolizar que aqui essa palavra ela tem uma passagem muito rápida. Tanto que quando a gente está cantando, a gente fala assim, ó, ce n'est pas votre argent qui fera, ó, qui fera mon bonheur, qui fera. Então quase você não fala, é fera. O certo no dia a dia é fera. Só que aqui ela falou diferente, qui fera mon bonheur. É importante a gente sempre entender de diferentes maneiras, tudo bem? Apesar da canção estar dessa maneira, eu vou corrigir para você e deixar dessa forma. E essa palavra ela está no futuro, ou seja, é como se fosse isso aqui, ó, fará, tá bom? Não é o seu dinheiro que fará a minha felicidade. Só que a gente não fala isso, né? A gente fala o quê? Trará. Fica ao seu critério de você escolher aí. Só quero que você entenda que esse aqui não é o verbo trazer, e sim o verbo fazer. Moi, je veux crever la main sur le cœur. E algo interessante aqui é porque não existe isso aqui, ó. Tá bom? Aqui a cantora fala je veux. É bem rápido, por isso ela fez essa abreviação. O correto é isso aqui, ó. Vou até corrigir para você, é je veux. Então, moi, je veux crever. Então, eu quero morrer com a mão no coração. Moi, je veux crever la main sur le cœur, no coração. Em outras palavras, essa pequena expressão la main sur le cœur significa que a pessoa ela quer morrer de uma maneira generosa, sendo uma pessoa de bom coração. Então, por isso que eu coloquei aqui essas traduções para você. Allons ensemble découvrir ma liberté. Vamos juntos, vamos juntas. Allons ensemble. Então, pode ser masculino ou feminino, tá? Découvrir significa descobrir. Découvrir ma liberté, minha liberdade. Oubliez donc tous vos clichés. Então, esqueça, portanto, todos os seus clichês. Então, tous vos clichés. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bem-vindo, bem-vinda à minha realidade. Vou corrigir aqui e colocar o A também. Agora nós vamos pronunciar bem devagar. Repete comigo. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Aqui é interessante você entender que nós pronunciamos como se não tivesse essa vogal, como se fosse tudo junto. Bonne humeur, bonne humeur. Só que se você for falar palavra por palavra, fica bonne, bonne, e a outra humeur, humeur. Juntando as duas, nós falamos bonne humeur, bonne humeur. Tanto que aqui na transcrição fonética eu preferi colocar como se fosse apenas uma. Bonne humeur, bonne humeur. E aqui no início tem 3 biquinhos, ó. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour,
de la joie, de la bonne humeur. O interessante é que você entenda também é que durante o momento que a cantora está ali falando as palavras, algumas vão ser engolidas, ou seja, você vai ouvir assim, ó, je veux de l'amour, de l'amour, de l'amour. Você não vai ouvir de l'amour, tá bom? Je veux de l'amour, que é uma maneira bem rápida de falar. Je veux de l'amour, de la joie. Você não vai falar de la joie. De la joie, você fala quando você estiver conversando no dia a dia, tá bom? Mas aqui cantando não vai ser assim. De la bonne humeur, de la bonne humeur. Aqui sim, essa daqui eu acredito que ela fala bem devagar. Ce n'est pas votre argent. Repete comigo. Ce n'est pas votre argent. E aqui, ó, eu preferi colocar na transcrição fonética como se fosse apenas uma palavra, porque a palavra votre tem esse som de A no final. Por exemplo, votre, votre. E a outra palavra já se inicia pela vogal A, votre argent. Então, quando a gente está no dia a dia, ou até mesmo cantando a canção, a gente diz votre argent, votre argent. Qui fera mon bonheur? Qui fera mon bonheur. Então, bonheur é o quê? Felicidade. Très bien, não esqueça essa palavra, bonheur. E lembrando que a cantora, ela não vai falar, ela não vai cantar qui fera. Ela vai falar dessa maneira, qui fera, qui fera. Qui fera mon bonheur, qui fera mon bonheur. Você vai entender logo isso já já, porque a gente vai cantar bem devagar. Moi, je veux crever. Répète. Moi, je veux crever. La main sur le cœur. Aqui, ó, nessa palavra coração, que é cœur, não tem como eu colocar na transcrição fonética, tá bom? Esse som não existe em português, então eu coloquei assim para que você pudesse se auxiliar, só que não está realmente correto. Então, ó, sur le cœur, sur le cœur. Repete. Très bien. Allons ensemble. Aqui nós temos a ligação com o som de Z. Allons ensemble. Tanto que eu coloquei aqui como se fosse apenas uma palavra, né? Allons ensemble. Découvrir. Découvrir. Ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Isso mesmo, aqui não tem biquinho, tá bom? O O e o U em francês, a gente fala U, o normal. Então, tu, vou, aqui você não pode falar vó, é vou, o normal do vovô. Vos clichés. Oubliez donc tous vos clichés. Repete. Bienvenue dans ma réalité. Acredito que a mais complicada foi a primeira, né? Não esqueça que nós temos dois biquinhos nessa frase, tá bom? Na verdade, nessa palavra que é bienvenue, ó, bienvenue. Então, tem o E e tem o U. Bienvenue. Repete. Bienvenue. Très bien. Agora, nós vamos cantar bem devagar essa estrofe. Canta comigo porque eu tenho certeza que você vai conseguir e você vai gostar. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai
ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pa, pa, la, pa, 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 la. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. J'en ai marre significa estou farto, estou farta, estou de saco cheio, estou cansada. Não é cansada de exausto, tá? É no sentido de que você realmente está farta. Estou farta das suas boas maneiras. Na verdade, aqui está no feminino porque quem está cantando é uma mulher. Então, ela fala, j'en ai marre de vos bonnes manières. Estou farta das suas boas maneiras. C'est trop pour moi. É demais para mim. C'est trop pour moi. Então, trop significa demais. Com a transcrição fonética, se você preferir, para te ajudar, j'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains et je suis comme ça. Que significa eu como com as mãos. Je mange significa eu como com as mãos, avec les mains, et je suis comme ça, e eu sou assim. Agora, a cantora ela não vai falar et je suis, ela vai falar de uma maneira um pouco mais familiar, mais informal. Suis, et je suis comme ça, et je suis comme ça. Tanto que quando eu estava escrevendo aqui, estava dessa maneira. Et je suis comme ça. E aí eu prefiro colocar dessa forma aqui para você entender que je suis é a mesma coisa de suis. É a mesma coisa, tá? Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Je parle fort significa o quê? Eu falo forte? Não, porque isso não existe em português. Eu falo alto. Então, em francês, para falar eu falo alto, você diz je parle fort. Você não pode falar, por exemplo, je parle haut, porque haut significa alto, né? Mas você não pode utilizar porque isso não existe. Então, je parle fort, eu falo alto, et je suis franche. Então, e eu sou franca, eu sou direta. Me desculpe, excusez-moi. Essa daqui eu tenho certeza que você já conhece. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. Então, fini vem do verbo finir. Vou escrever aqui, ó, finir, com o R no final. Finir, que significa o quê? Acabar, terminar, tem esse sentido. Só que em francês, terminar, a gente também pode falar terminer. Então, eu coloquei na tradução no sentido de acabou a hipocrisia, chega de hipocrisia, eu estou caindo fora daqui. Então, je me casse de là vai ter esse sentido aqui que você está caindo fora, está pegando o beco, tá? Je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois significa estou cansada de pessoas que ficam de papo furado, de blá blá blá. J'en ai marre significa estou cansado, estou cansada, estou de saco cheio, estou farto, estou farta, tá bom? Então, sempre pode associar ao feminino e o masculino, tá bom? J'en ai marre. E des langues de bois são aquelas pessoas que ficam com um discurso vazio, um discurso vago. Um discurso sem lógica, né? Por isso que eu coloquei aqui que são aquelas pessoas que ficam de papo furado com blá blá blá. Regardez-moi, toute manière, je vous en veux pas. Então, ó, olhe para mim, regardez-moi, regardez-moi. De qualquer forma ou de qualquer maneira, toute manière, se você quiser associar aqui a de toda maneira, não tem problema. Eu vou trocar aqui, na verdade, tá? Vou trocar para ficar melhor para você. De toda maneira, porque fica bem parecido com o português. De toda maneira, toute manière, je vous en veux pas significa eu não guardo rancor de você, não tenho raiva de você. Vai ter esse sentido. Et je suis comme ça, e eu sou assim. Et je suis comme ça. E ela finaliza falando mais uma vez, je suis comme ça, eu sou assim. Je suis comme ça. Agora, nós vamos repetir bem devagar as frases dessa estrofe, tudo bem? Antes de nós cantarmos bem devagar. Então, repete comigo.
J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Consegue cantar sem falar, olhando para a transcrição fonética? Vamos ver se você consegue. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Très bien. Moi, je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Lembrando que a cantora ela não vai falar je suis, ela vai falar et je suis comme ça. Et je suis comme ça. Tudo bem? Et je suis comme ça. Je parle fort. Et je suis franche. Excusez-moi. Mais uma vez. Je parle fort. Et je suis franche. Excusez-moi. E aqui, ó, diferente da frase anterior, ela vai falar certinho, que é je suis, je suis. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Tá bom? Je suis, je suis. Fini l'hypocrisie. Fini l'hypocrisie. Mais uma vez. Fini l'hypocrisie. Esse R é bem complicado, né? Moi, je me casse de là. Olha, faça atenção que o je e o me tem biquinho. Moi, je me casse de là. Très bien. J'en ai marre des langues de bois. Mais devagar. J'en ai marre des langues de bois. Aqui, ó, a gente fala o de, e aqui a gente fala de. Des langues de bois. Por isso que aqui na transcrição fonética, ó, o de, normal, langue de bois. Aqui tem o acento. Bois. Voilà. Só esqueci de falar que isso aqui, na verdade, é uma expressão, tá bom? Porque, ó, de langue significa línguas e de bois, de madeira. Então, é muito importante que você saiba disso. De langue de bois se trata de uma expressão. Por isso que a gente não pode traduzir aí palavra por palavra. Regardez-moi. Toute manière. Je vous en veux pas. Ficou simples porque você olha para cá, né? Je vous en veux pas. Tá certinho aí para você ler com a transcrição fonética. Et je suis comme ça. Só que ela não vai falar et je suis comme ça. Ela vai falar et je suis comme ça. Et je suis comme ça. Et je suis comme ça. Tá bom? Et je suis comme ça. E a última frase é bem parecida. Je suis comme ça. Je suis comme ça. É como se tivesse aqui, ó. Isso aqui. Je suis comme ça. Je suis comme ça. A penúltima ela fala et je suis comme ça. E a última, je suis comme ça. Então, agora que você aprendeu a pronunciar corretamente essa estrofe, nós vamos cantá-la bem devagar. Canta comigo. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre
vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pa, pa, la, pa, 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 la. Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até o fim. Espero de coração que eu tenha te ajudado de alguma forma a aprender algum vocabulário novo, a melhorar a tua pronúncia. E é isso, eu estou aqui para segurar na tua mão e te ajudar a falar francês de uma maneira leve, divertida e descontraída. Então, clica nesse botãozinho de gostei se você ainda não fez isso. Ativa o sino de notificações, isso é muito importante porque toda vez que eu subir um novo vídeo aqui no canal, você vai receber a sua notificação. Francisco McCoy, vídeo novo. Então, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.